Paz do Senhor Jesus, amém? Para nós é motivo de alegria, né? Estarmos na casa do Senhor Jesus, estarmos aqui adorando ao Senhor, em espírito e verdade, né? Porque nós somos gratos, alabachai, ao Senhor Jesus, amém? Eu gostaria assim, de estar louvando um hino, né? Iniciar, né? Louvando o hino 400, eu amo muito esse hino. Eu sei que o Senhor, nos hinos da harpa cristã, em todos os hinos, né, o Senhor se faz presente, mas nós sabemos que o hino da harpa cristã, ele é um hino que o meu Redentor, o nosso Redentor, vive. Ele está vivo, alabachai. E Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais, alabacai. A palavra de Deus fala que a oração de um justo está muito nos seus efeitos. E Ele pode, alabachai, mudar qualquer situação da minha e da tua vida. Basta que nós não olhamos para a situação, mas para a grandeza de Cantarica Labás do nosso Deus, que Ele é grande, Ele é poderoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus, o 400, eu amo muito esse hino. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, alabacai, em Jesus arranco o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer, alabacai, alabachoi. A minha e a tua vitória de Cantarica Alabás está na mão do Senhor, alabachai, porque eu e você, a igreja de Cristo, ela serve o Deus vivo, alabachai. Ele é vivo, alabachoi, ripapabalachai. O mundo de Cantarica Alabás confia em carros e cavalos, mas nós de Cantarica Alabás estamos alicerçados no Cordeiro, no sangue do Senhor, em Jesus Cristo, a rocha Alabás, inabalável, alabachoi. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. E Ele está de Cantarica Alabás neste lugar, nesta noite. Eu estava na minha casa, preparando a palavra, hoje, eu preparei a palavra hoje. Falei, Senhor, eu não tenho nada. É Tua palavra.
o Senhor deu a palavra que o presbítero leu aqui, Mateus 28. E eu estava na minha casa, que eu amo o hino da harpa, falando que eu queria louvar o hino, que a irmã Leia louvou, alabaxoi, e eu me alegrei muito, de cantari calabás o meu coração, porque o Senhor de cantari calabás está neste lugar, alabás. Ele está nesta casa chamada casa de oração. E Ele fará de cantari calabás, muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele fará, porque Ele é o Senhor. Está aqui o esboço, ó. Eu fiz um esboço, Mateus 28. Olha aqui, marquei com a fitinha, né? E está aqui. E eu vou ler o mesmo texto, alabaxoi, porque Deus está testificando que Ele está neste lugar. Eu estava lá na minha casa, lá em Santo André. Mas o Deus que estava lá na minha casa é o mesmo que está neste lugar, alabaxúria. Porque o Senhor, Ele é o cabeça e nós somos parte integrante do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o nome do Senhor seja louvado. Eu gostaria que todos abrissem as Bíblias em Mateus 28, a ressurreição. Porque o nosso Deus ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, está sentado à destra do Senhor, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui em Mateus 28 diz assim, todos encontraram. Amém? Mateus capítulo 28, o texto diz assim, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não temais, tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saldo. E elas chegando adoraram, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, né? É uma coisa maravilhosa, um texto poderoso, né? Nesse texto sagrado, nós vamos aprender a respeito da vitória de Cristo sobre a morte. Esse texto está dizendo que o nosso Salvador, Ele venceu de cantari calabás a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu, aqui também diz que Jesus Cristo, Ele é vencedor da morte. Todos os demais religiões, profetas, fundadores, né, de tantas religiões aí, eles perecem. Mas nós que somos do cristianismo, nós temos um Deus que Ele venceu a morte. Ele venceu, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus. E Ele vive, alabaxai. É diferente, né? Uns confia em vários deuses.
Mas nós confiamos, decantari calabás, no Senhor, no Deus da Bíblia, no Senhor Jesus Cristo, que Ele é vivo. Nós falamos com Ele e nós sentimos decantari calabás a presença dEle. É muito lindo. Nós temos um Deus que não ouve as nossas petições, alabacai. Ele não está com os ouvidos, fechados para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas orações. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Ele está no meio da bonança, Ele está no meio da tristeza, Ele está no meio de qualquer situação, no meio do luto. Se nós, quando folheamos a Bíblia, que nós começamos a passear pela Bíblia, nós vemos que Ele estava em diversas situações. No meio de funeral, no meio de aniversário, no meio de casamento, no meio de festa, alabachai. E Ele não mudou. Ele continua o mesmo. O mesmo Deus da Bíblia é o nosso Deus que nós servimos. E cada dia, Ele vem apresentando. Eu entrei aqui com uma situação, eu tenho certeza que a irmã entrou com uma outra situação. Mas o Senhor decantari calabás, que está neste lugar, nesta casa de oração, Ele já está falando conosco. E Ele está confirmando, decantari calabás, que Ele é vivo. E Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar qualquer situação. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Muitas das vezes a tempestade, a situação adversa nas nossas vidas, ela vem tirar o foco, alabachai. Ela tenta tirar o foco, nosso foco do Senhor. Nós nos cansamos, nós ficamos tristes, nós nos aborrecemos. Eu estou passando uma situação, mas eu estou glorificando ao Senhor. A hora que eu lembrei do culto, aconteceu um problema, e já está sendo solucionado, eu já tomei posse da vitória, em nome de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Mas eu não posso parar, nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, nós não podemos parar, nós temos que caminhar, nós temos que confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós precisamos continuar confiando no Senhor, não importa o que nós estejamos passando. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, decantari calabás. Ele é poderoso. Ele é um Deus que ouve as nossas petições. Tem situações que às vezes eu estou passando, que eu oro, e eu peço um sinal para o Senhor. Eu peço uma confirmação, não que eu tenha dúvida de Deus. Não tenho. Não tenho porque Ele, se Ele fizer, Ele é meu Deus. Se Ele não fizer, Ele é meu Deus, alabachai. Porque Ele é o Senhor. E Ele sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele sabe antes de nós abrirmos a boca, alabachai. Antes de nós entrarmos aqui, antes de nós abrir a nossa boca, Ele vê tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele pode todas as coisas. Às vezes algumas situações ocorrem nas nossas vidas para nós orarmos um pouco mais, para a gente clamarmos um pouco mais. Deus, nós somos provados, a nossa fé ela é provada. Tem aquele hino, Rompendo em Fé, que fala quando a nossa fé é provada. Mas nós somos um povo que nós não vivemos por vista. Nós andamos pela fé, decantari calabás. Nós não andamos por vista. Às vezes você fala, irmão, mas você não está no meu lugar. Irmã, você também, eu também passando o meu processo, ninguém está no meu lugar. Está difícil. Mas nós vamos glorificando ao Senhor. Nós vamos adorando, decantari calabás ao Senhor. Nós vamos glorificando ao Senhor. Nós vamos dizendo, Senhor, só o Senhor é Deus. E o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Em todo tempo o Senhor é bom, alabacai. Não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor, alabachai. E nós amamos ao Senhor, independente da situação. Nas nossas caminhadas, no começo, a gente às vezes fica um pouco fragilizado, fica um pouco, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai abençoar? Será que vai acontecer? Vamos tirar o será. E vamos crer que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele fará porque Ele é o Senhor. Ele é Deus. E Ele está em todas as situações.
Se a gente folhear a palavra de Deus, ele estava no meio de funeral, ele estava no meio de casamento, ele estava no meio de muitas situações. A todo momento, de cantarica labás, ele trabalha. O nosso Deus, Deus usou a boca do presbítero Otávio, que ele está de cantarica labás trabalhando. O Senhor, ele está trabalhando todo momento. Ele é um Deus de cantarica labás que não se cansa. Ele não se cansa, eu e você se cansamos, alabaxoi, mas o nosso Deus não. Ele não cansa. Ele trabalha para aquele que nele confia. Nós precisamos confiar mais no nosso Deus. A cada dia, a cada situação, as situações, é como às vezes a gente às vezes está passando uma situação, ele sempre quer nos ensinar, porque ele é mestre, alabaxai, por excelência. Sempre Deus tem algo a nos ensinar. Ele nos leva em algum lugar, porque Ele quer manifestar, decantarica labás, a glória dEle para aqueles que não conhecem. Nós estamos aqui num culto de missões. Deus deu uma palavra poderosa, dizendo que Ele ressuscitou, Ele é vivo. Muitos aí fora comemoram um Deus que não o conhece, alabaxai, e nós temos uma incumbência, nós temos uma missão como igreja de Cristo, alabaxúria, de anunciar o Cristo vivo, alabadai, o Cristo da Bíblia, o Cristo que cura, o Cristo que salva, o Cristo que liberta, que Ele tira do vício, Ele tira das drogas. Outro dia eu estava na escola e um professor comentando a respeito de um aluno, né, que era lá, não sei de onde, lá, e o professor comentando assim perto de mim, a pessoa comentando lá perto de mim, o cara lá era da pá virada, agora pegou a Bíblia, está andando com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é santo. Eu ouvindo aquilo, eu fui descendo, daqui a pouco eu virei e falei, querido professor, você, né, uma pessoa tão ilustre, né? Tão sábio. Deus que faz isso. É só o Jesus Cristo que vai lá e pega do monturo, do lixo, tira lá e muda o cativeiro. É 1000 vezes melhor ele pegando uma Bíblia e indo à casa do Senhor Jesus para ser mudada a vida dele, porque Deus tem plano. Quando a Bíblia fala lá no Salmo 100 que não foi nós que escolhemos ao Senhor, e sim o Senhor que nos escolheu, e nós somos dádiva de Cristo, alabaxai, porque Deus nos escolheu, e Ele tem que escolher mesmo. Ele veio pelos enfermos, Ele veio pelo doente, Ele veio pelo pobre, pelo necessitado. Ele fala na palavra dEle, alabacai, no mesmo capítulo aqui de Mateus, que Ele veio para os pobres, Ele veio pelos necessitados, Ele veio para aqueles que necessitam dEle, da misericórdia, da graça dEle. E muitas das vezes, nas situações que nós estamos passando, alguém está precisando de Cristo, alabaxai, e nós precisamos abrir a nossa boca e anunciar o reino, falar do amor de Jesus, para que muitas das vezes a glória de Deus venha manifestar nessas vidas, mas que as pessoas não queiram somente o milagre, mas o dono do milagre, alabaxai, que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer transformar, Ele quer glorificado. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. Porque o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi muito alto, alabaxoi. E Deus conta comigo e com você, que cada dia nós venhamos anunciar o Evangelho, que cada dia nós venhamos ser boca de Deus, alabaxai, falar de Jesus. Se nós tivermos a Ele levar nós lá no hospital, nós vamos abrir a boca, nós vamos levantar, decantarica, alabás as nossas mãos, e vamos orar para aquele hospital, nós vamos orar para aquelas pessoas que estão doentes lá dentro. Se Ele levou a gente numa situação adversa que eu estou passando, que eu vou depois contar o meu testemunho, que eu estou passando uma situação, alguma coisa Deus quer fazer, Ele quer nos ensinar a nós fazermos da maneira que apraz a Ele. Nas minhas orações eu tenho falado para o Senhor, Senhor Jesus, me ensina a fazer da maneira que te apraz, como o Senhor quer que eu faça, porque o olhar de Deus é sempre maior, alabaxai, é sempre um olhar diverso, é sempre um olhar misericordioso, é sempre um olhar amoroso, é sempre um olhar além do que nós
pensamos. Muitas das vezes, às vezes a gente está com a nossa visão um pouco limitada. Eu estou dizendo por mim, irmãos, não estou dizendo por ninguém. E às vezes a gente precisa pedir para o Senhor ampliar a nossa visão de reino, a nossa visão de reino de Cristo. Que o Senhor venha nos usar fortemente, da maneira que apraz a Ele. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu não quero ser usado da maneira que te apraz, porque a maneira que te apraz é com excelência, porque Deus, Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas o Senhor Jesus, Ele é perfeito, Ele é todo perfeito. Não há dolo, não há nada no Senhor. O Senhor, Ele é muito perfeito. E eu tenho sempre pedido nas minhas orações, Senhor, me usa da maneira que te apraz, da maneira que te agrada, da maneira que o Senhor quer que eu seja usado. Não como eu quero ser usado e nem como a minha visão, porque a sua visão, ela vai além de cantari calabás, do que eu penso, do que eu vejo. A visão de Cristo, ela é muito grande, alabaxoi, né? E Deus, Ele quer nos usar a cada dia. Aqui a vida venceu a morte. A morte jamais poderia vencer o autor da vida. Em João 11, 1, a morte jamais poderia vencer. Aqui em João 11, 25, Jesus já havia declarado, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alabaxai. Né? Ainda que, né? Quem crê em Deus, se nós partimos daqui para outra vida, nós partimos crendo em Cristo, nós teremos a vida eterna, alabaxai. E nós precisamos anunciar isso para as pessoas, porque tem muitas pessoas, culto de missões, nós estamos aqui no culto de missões, muitas pessoas que acham que quando a pessoa fecha os olhos, acabou ali, vai lá, acende a vela, reza, acontece, e vai fazer alguma coisa. E não, é hoje. Nós precisamos, como discípulos de Cristo, anunciar que o Redentor vive e Ele já preparou morada, alabaxai, para nós e para a humanidade. E nós precisamos anunciar o reino de Cristo a cada momento da nossa vida, a cada lugar que Deus nos levar. Não importa onde você esteja, nós precisamos ser boca de Cristo, nós precisamos anunciar o reino. Nós precisamos anunciar que Jesus está voltando, que Ele está voltando para buscar a igreja dele, não a igreja X, a igreja Y, a placa. Ele vem buscar um povo lavado e remido, Ele vem buscar um povo que crê nas Escrituras. Muitas pessoas estão crendo em religiões, como já foi falado aqui no começo, em religiões não salva. O Senhor Jesus que é o Salvador. O Senhor é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai chegar a Cristo se não for por Cristo Jesus. E nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos anunciar o reino de Cristo a cada dia. Não importa onde você esteja, nós precisamos falar do amor de Cristo. Sempre vai existir uma pessoa que precisa de Jesus, que necessita ouvir as Escrituras, que precisa ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos anunciar o reino a todo momento. Dentro da nossa parentela, dentro da nossa família, dentro da nossa círculo de amizades, dentro da escola, aonde nós estivermos, nós somos um arauto de cantari calabás de Cristo. Às vezes a gente acha que fazer missões é a gente pegar um avião e ir lá para a África, lá para a Ásia, ou lá para um outro lugar. E dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, dentro do nosso próprio ministério, dentro da escola, dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, dentro de um supermercado, dentro de uma padaria, nós podemos proclamar o Evangelho de Cristo, alabaxai. Nós podemos falar do amor de Cristo. Uma vez o presbítero Otávio falou uma coisa numa escola dominical e eu achei muito lindo. E eu tento aplicar, quando eu posso, eu tento aplicar isso, não é sempre. Ele falou assim, se você não puder proclamar o Evangelho audível, proclame com as suas atitudes. Eu nunca esqueci aquilo, alabaxoi. Ele falou numa escola dominical lá na sede, eu não me esqueço.
Porque as coisas, as bons conselhos, coisas que edificam a nossa vida, nós devemos guardar na tábua do nosso coração. A palavra, primeiramente, e muitos conselhos, porque ele foi um conselho dentro da palavra. E eu guardei aquilo. Não é muito fácil, porque nós andamos com tanto tipo de pessoas, é muito difícil, ainda mais eu que estou, né? Mas eu tenho pedido para o Senhor, por isso que nas minhas orações eu falo para o Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a fazer a tua vontade, da maneira que te apraz. E se torna assim, às vezes eu falo tanto isso, que eu falo, meu Deus, eu preciso mudar a minha oração. Não, eu preciso mudar a mim, alabaxoi. Porque há momentos que Deus quer que nós mudamos, que nós venhamos olhar para nós. Há momentos que nós precisamos olhar um pouco mais para nós e fazer mais o que o Senhor está querendo. É um culto de missões. Deus sempre vai cobrar algo da gente. Não porque Deus é um Deus cobrador. Não, Ele não é. Porque Ele é um Deus que Ele tem o prazer de cantar e calabás, que nós anunciamos o reino dEle. Que nós falamos dEle, do Deus da Bíblia, alabaxai. Né? Que nós temos uma incumbência, uma missão. Todos, não somente nós que somos da área do evangelismo e de missões. A igreja de Cristo. Nós precisamos proclamar mais o evangelho de Cristo. Né? Muitas pessoas descendo à sepultura, muitas pessoas indo, depois do pós-Covid também, muitas pessoas às vezes estão fora da igreja, porque às vezes deu uma esfriada, e nós temos uma incumbência de cantar labaxai, de falarmos do amor de Jesus, do Deus vivo, de cantar labaxai. Aqui, ó. Em João 10:17, o próprio Jesus já havia dito: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Portanto, não foi a morte que matou Jesus, foi Ele mesmo que doou a vida por nós, e ao terceiro dia Ele ressuscitou novamente, alabaxai. Jesus, Ele mesmo doou a vida dEle, Ele mesmo doou a vida dEle, por nós pecadores, né? E Ele continua vivo. Deus está vivo. Ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo, porque Ele venceu de cantari calabás a morte. Quem venceu a morte, alabaxai? Ninguém, somente Jesus, porque Ele é vivo. O nosso Deus, Ele é vivo. Às vezes a gente comenta para uma pessoa que nosso Deus é vivo, a pessoa não entende, né? Ela não tem a dimensão que nosso Deus, Ele é vivo, que Ele está dentro de nós, Ele está aqui, Ele está lá no Japão, Ele está lá na China, Ele está lá nos Estados Unidos, Ele está em todo lugar, de Cantalabaxai, salvando, curando, dando livramento, operando maravilhas. E nós precisamos anunciar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Eu não perco tempo. Se eu estou, uma pessoa vem, fala, muita gente vem em mim e conta problemas, situações, problemas, e eu ouço, e nós temos a solução, todos nós. Como assim, presbítero Jeremias, você tem a solução? Que é Cristo, alabaxai. Cristo tem de cantari calabás a solução que a humanidade precisa, alabaxai, porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode operar o que Ele quiser. Porque Ele é o Senhor. Ele é Deus. E Ele nos formou. E Ele sabe quando alguém, por exemplo, quando eu vou cortar um cabelo, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho domínio sobre aquilo que eu estou fazendo. E o nosso Deus, Ele tem por excelência, porque nós somos barro na mão dEle, e Ele sempre está nos moldando, e nos olhando, né? Não precisa de lupa, nós precisamos de uma lupa para olhar. Deus não, Ele vê tudo. Ele é maravilhoso, é um Deus muito lindo. Aqui, em Atos 2:24, o apóstolo Pedro pregou em seu discurso no dia de Pentecoste,
que Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Era impossível a morte reter o autor da vida, Alabacai. A morte jamais decantaria calabás, poderia deter o Senhor da vida, Alabachai. Ele é o Senhor da vida. Jesus é a vida, Alabás. E ele venceu a morte. E nós vamos vencer em Jesus, Alabás. Em Jesus Cristo. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Em João 5:26, João 5:26, Jesus Cristo disse: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim dou também o Filho ter a vida em si mesmo. Jesus venceu a morte e o inferno. Jesus venceu tudo, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele tem todo o poder. Deus deu poder ao Senhor. Louvado seja Deus. Jesus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele pode todas as coisas. Não tem situação perdida para Jesus. Alabachai. Não tem. Porque Ele pode mudar tudo. Né? Ele pode mudar. Uma situação que está adversa, que a gente acha que Ele pode mudar. Porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder sobre as nossas vidas. Às vezes uma pessoa saiu da presença do Senhor. Aquela lá não volta mais, aquele lá não volta mais. Não, nós vamos orar, nós vamos clamar. A igreja de Cristo, quando ela ora, o Senhor, Alabachai, inclina, Alabás, para a oração da igreja. Porque Deus vela pela palavra, Ele vela pela igreja. Né? Porque são servos e servas do Senhor, clamando ao Deus vivo. E Ele vai operar maravilhas. Ele vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vamos continuar anunciando, vamos continuar falando do amor de Jesus, vamos continuar buscando a face dEle, não vamos esmurecer, vamos ficar na presença dEle. Mesmo diante das situações adversas, nós vamos continuar trabalhando para o Senhor. Às vezes, quando eu não consigo fazer a obra dentro da igreja, eu faço lá na escola. Eu falo do amor de Cristo sempre para alguém. Sempre alguém vem pedir oração, sempre alguém vem falar alguma coisa, sempre, e a gente está ali fazendo. Aonde Deus está nos enviando, né? Aonde Ele nos colocar, aonde Deus, não importa onde você esteja. Muitas vezes, eu, o presbítero, os missionários não vamos estar lá naquele lugar, mas a gente ter a sensibilidade de falar do amor de Cristo, de falar de Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu, Alabachai, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não tem vida em religião, tem vida em Cristo, Alabachai, porque Ele é a vida, Ele é autor da vida, Alabás. Jesus é o autor da vida. Jesus não é religião, Jesus é o Senhor, Ele é Deus, Alabás, e Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Nós não podemos deixar de crer, nós não possamos deixar de buscar a face do Senhor. Eu fiquei muito feliz na hora que eu entrei aqui, porque a irmã Leia cantou o hino e eu não lembrava o número do hino, eu não lembrava, né, o número do hino que ele vive. Eu falei, eu estou fazendo uma sobre ressurreição, e aquele louvor é casado com essa palavra, né? E a irmã Leia começou a louvar, e eu me alegrei, Alabás, eu me alegrei meu coração ali, porque eu vi que o Senhor decanta Alabachai. Ele quer falar dessa maneira neste lugar, nesta noite. Ele já começou usando a irmã que leu a palavra, o mesmo capítulo que Deus usou a vida do presbítero, né? E eu sinto assim que as coisas de Deus as coisas do Senhor não são coincidência, porque o Deus que estava lá no Santo André, lá na minha casa, é o mesmo que está neste lugar, porque nós somos parte integrante do corpo de Cristo. Somos o dedo do pé de Cristo, a unha menorzinha, Alabás, e Jesus é o cabeça, Alabachói.
E Ele fala, nosso Deus fala. Ele está falando nesta noite, neste lugar. Confirmou a palavra, confirmou o hino. É isso que eu falo, que são coisas que a gente sente, que o Senhor está no lugar. Porque a gente sabe que Ele está neste lugar. Eu louvo a Deus pelo presbítero, pela vida da irmã Leia, que conduz essa congregação, e pelo corpo de irmãos que estão aqui, né, missionários, irmãos, que estão aqui na obra de Cristo. Orando, trabalhando, proclamando o Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus, que o Senhor dê graça, que o Senhor aumente cada dia mais a obra dEle, em nome de Jesus Cristo. Porque os irmãos estão aqui fazendo o querer do Senhor. Em Mateus 16, 18, Jesus já havia feito uma promessa à sua igreja: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para comprovar isso, Ele teria de tomar as chaves da morte e do inferno. Alabaxoi. Jesus tomou. Ele tomou, porque Ele é o Senhor. Ele tem todo o poder. Nada pode abalar a igreja do Senhor. A igreja de Cristo, ela é uma igreja poderosa, alabaxoi. Porque tem aquela irmã, tem aquele irmão, não. Tem o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, alabaxai, que toma conta da sua igreja. Ele vela pela sua igreja, alabaxai. E Ele é maravilhoso, Deus é poderoso. Em Apocalipse 1, 17 e 18, o Cristo ressuscitado e vencedor da morte, do inferno, disse a João: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem manda nas portas da morte e do inferno não é mais o diabo, é Jesus Cristo que manda, alabaxai. Ele é poderoso, o nosso Deus de cantarica alabás, Ele é poderoso. Ele é fiel, alabás. Em Hebreus 2,14, a Bíblia afirma que Jesus Cristo padeceu por nós, a fim de que pela morte aniquilou e passou o que tenha o império da morte. E eis que o diabo, Jesus Cristo, é o vencedor da morte. Jesus Cristo é o grande vencedor, de Cantalabachai, porque Ele venceu a morte. Jesus Cristo, Ele é fiel, de Cantalabachai. Ele é poderoso, o nosso Deus é vivo. O que eu vim aqui dizer nesta noite, de Cantalabachai, que o nosso Deus é vivo, alabaxoi. E Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele está velando, de cantarica, e trabalhando, como disse o presbítero Otávio, pela sua igreja e pelo seu povo, alabaxai. Ele está trabalhando, de Cantalabachai. Deus é um Deus que trabalha para aquele que confia nele, alabás. Que nós venhamos cada dia confiar mais, não importa o que nós estejamos passando, que nós não esmorecemos a nossa confiança, que a nossa confiança é um ato de fé. Que nós venhamos sempre, eu falo: Senhor, não deixa eu abalar minha fé. Tem momento que eu estou de joelho no chão, estou orando, eu falo: Senhor, eu preciso que o Senhor decanta alabachai, aumente a minha fé. Que o Senhor não deixe eu esmurecer, não importa o que eu esteja passando, alabás. Não importa. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê força, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor Jesus é a nossa força. É nele. Não é em ninguém, é Jesus. Jesus é a nossa força. Nós entramos por essas portas aqui para adorar ao Senhor Jesus. Ele nos fortalece. A força de Cristo nos fortalece. Que nós saiamos por essas portas revestidos, né? Que Deus venha abençoar cada dia, cada irmã desta igreja, desta congregação. Que os pedidos de oração o Senhor venha honrar cada um, abençoar, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, como foi louvado, e a sua misericórdia dura para sempre, e que o Senhor venha dar vitória em nome de Jesus, para nós, por intermédio de Cristo. Que em Romanos 4, 25, o apóstolo Paulo afirma que Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, aleluia. O Senhor, Ele nos justifica, louvado seja Deus,
Aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 4:25, o apóstolo Paulo afirma que Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou. Ele morreu, alabás, pelos nossos pecados, mas no terceiro dia, decanta alabachai, ele ressuscitou. Está vivo. O nosso Deus, decantarica alabás, ele está vivo, alabachai. E fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Alabachoi. Louvado seja Deus, para nossa justificação. Nós somos justificados pelo Senhor. Por isso que nós temos que estar sempre nos pés do Senhor. O nosso lugar, decanta alabachai, é nos pés de Cristo. Nos pés do Senhor, adorando a Ele. Louvando a Ele, adorando a Ele em espírito e verdade, dizendo que Ele é o Senhor, alabás. E Ele sempre vai nos ajudar. O Senhor fala na palavra dele que Ele jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria sós. Quantas vezes eu olho ao meu redor, eu penso que eu estou só numa situação passando, uma adversidade. Tem momento que eu fico triste, eu choro, e eu falo, Senhor, eu penso que eu estou só, decanta alabachai. Quantos momentos, eu não acredito que seja só eu. E penso que eu estou só, mas o Senhor, decanta alabachai, Ele está enxugando a minha e a tua lágrima, alabachai. Porque Ele jamais nos deixaria sós. A palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco sempre. Ele é fiel, o Senhor vela pela palavra dEle. E a gente às vezes esquece. Não é que esquece, é tantas coisas, né? Às vezes os momentos adversos da nossa vida tentam nos tirar a verdade que é a palavra, né? E nós cada dia, o Senhor nos lembra pela sua santa palavra, como Ele fez hoje, decantarica alabás. Ele abriu o culto com a palavra, Ele fechou o culto com a palavra, alabachoi, porque Ele é a palavra, é o verbo vivo, alabachoi, falando conosco, usando os servos. Eu fiquei muito feliz, eu estou saindo hoje aqui, vim aqui trazer uma palavra, o portador da palavra, estou saindo mais com fé, decanta alabachai, porque eu orei lá na minha casa, o hino e a palavra, e Deus usou os servos do Senhor Jesus aqui nesta noite, alabachai, o presbítero Otávio, e usou a esposa, a irmã Leia, confirmando o hino, que eu nem lembrava o número, eu só lembrava Ele vive, alabachoi. O meu Deus, o nosso Deus, decantarica alabás, Ele vive, saia, alabadai, por essas portas, glorificando ao Senhor. Eu termino por aqui. Conclusão. Jesus Cristo é o grande vencedor da morte, graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como está em 1 Coríntios 15:57. É Jesus, alabás, que nos dá a vitória. É Jesus que faz a bênção. É Jesus que te dá a vitória. É Jesus que faz o que ninguém pode fazer. Saia com essa palavra, decanta alabachai. É o Senhor. É o Senhor. A última palavra é sempre do Senhor, decanta alabachai. É dele e por ele são todas as coisas. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Eu louvo a Deus esta congregação. Mais uma vez, decanta alabachai. O Senhor provou que Ele é com esta igreja, que Ele está neste templo, nesta casa de oração. Estou saindo daqui com a minha fé maior do que eu entrei. Porque o Senhor é presente neste lugar, nesta casa chamada de oração. As palmas louvam o Senhor Jesus.